O tema da minha pregação hoje é vida sexual. Por que eu falei para não trazer crianças? Porque, olha o que diz Eclesiastes, há tempo para tudo debaixo do sol. E nós queremos que, de fato, uma criança de 10, 12, 14, até uns 16 anos, sei lá, 18, não tem por que ficar ouvindo sobre vida sexual, sendo que ela não pensa em casar ainda, nem passa na mente dela, simplesmente por conta disso. Uma vez eu lembro que o meu filho mais velho, ele tinha 9 anos, e ele perguntou assim para mim: pai, o que é sexo? Eu falei para ele assim: olha, sexo é quando um homem casa com uma mulher e os dois dormem juntos no mesmo quarto. Ah, tá bom, pai, obrigado. Foi embora. Eu vou ficar entrando em detalhe? Vou nada. A gente tem que saber, ter o discernimento para, quando a criança perguntar, a gente responder aquilo que ela perguntou. Agora, imagina, um menino de 9 anos, senta aqui, meu filho, eu vou explicar para você. Aqui a genitália masculina, aqui feminina, daqui vai para lá. Não precisa. Com o passar do tempo, as perguntas também vão crescendo à medida que a curiosidade cresce e automaticamente a gente vai ensinando mais. Por isso, quando alguém perguntar assim, olha, qual a idade ideal para se falar sobre sexualidade com criança? É quando ela perguntar. Se ela não perguntou, meu irmão, fica quietinho. Eu lembro que minha sogra, um tempo antes, tinha dado uma resposta mais fantástica ainda. Meu filho falou para ela, né? Vó, o que é sexo? É assim, ó, seu pai é do sexo masculino e sua mãe é do sexo feminino. Ah, tá bom, vó, obrigado. Foi embora. Não precisou falar mais. Então, eu e você precisamos ter esse discernimento de não ser precoce na vida dos nossos filhos a respeito desses assuntos. Eu sei que hoje em dia, até os desenhos são voltados para a sexualidade. Você pode ver, pô, é tudo desenho, até de menina, é tudo decote, barriguinha de fora, do seio, a amostra, coisas terríveis. Os seriados que nós vemos hoje, Malhação que não acaba nunca, você pode ver. Ah, a primeira vez fulano foi com não sei que pessoa, do outro foi assim, da outra foi assado. É o tempo todo voltado para essa coisa. É a mídia o tempo todo falando a respeito de sexualidade. E nós temos que preservar os nossos filhos, as nossas crianças, para falar para eles realmente só quando precisar. Do contrário, meu irmão, não fica estimulando antes, não. E por que eu falei para não trazer crianças? Porque é óbvio, né? Eu vou ser bem claro, bem específico aqui. Você não fica escandalizado, não, tá? Porque se você já leu o livro de Cantares, meu irmão, Deus do céu, está na Bíblia essas coisas, não é possível. Realmente é um livro fantástico. E até um irmão disse assim para mim: pastor, que tem uma polêmica a pregação. E que polêmico o quê, irmão? Leia Cantares, leia 1 Coríntios 7. A Bíblia fala a respeito desse assunto. É que hoje em dia muitos acho que são conservadores ao extremo que não pode falar desse assunto. Sendo que quem é conservador de forma correta é óbvio que vai falar, não é? Com certeza. João Calvino, ele disse assim: a fé não consiste na ignorância, mas no conhecimento. Ou seja, a minha e a sua fé passa pelo conhecimento da palavra de Deus, e o conhecimento da palavra de Deus também fala a respeito de vida sexual, assim como de diversos outros assuntos. Portanto, sexo no casamento você precisa entender, em primeiro lugar, que, primeiro, não é algo profano, muito menos uma atividade separada da vida espiritual. É que as pessoas hoje em dia, principalmente os crentes, querem separar, né? Pô, uma coisa é minha vida espiritual com Deus, outra coisa é minha vida com a minha esposa, como se fossem duas coisas distintas, e sendo que não é, e você vai ver. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1, a Escritura diz assim: quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Toque aqui não é de relar não, tá? Toque aqui é de intimidade mesmo. Por que que Paulo disse que não é bom que o homem toque em mulher? Aqui, o que estava no contexto é a questão de perseguição. Você imagina, o exército inimigo vindo, perseguição, você vai ter que dar a vida pela mulher. Se você for solteiro é mais fácil, você corre sozinho. É só por isso que ele diz, não toque em mulher. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Mas, por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada um seu próprio marido. Ou seja, casamento monogâmico, heterossexual, simples e objetivo. Verso 3. O marido conceda à esposa o que lhe é devido. Aqui está falando da parte sexual mesmo. O marido conceda à esposa o que lhe é devido e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem o poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem o poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, guarde bem esse versículo, não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência.
Ou seja, o que Paulo está dizendo é que não fazer sexo no casamento é brecha para o diabo. É isso que ele está dizendo. Versículo 6. E isto vos digo como concessão, e não por mandamento. Ou seja, ele abre uma cláusula excepcional que eu vou explicar mais à frente também. No versículo 1 aqui, como eu disse, Paulo primeiro está respondendo algumas dúvidas da igreja. Porque Paulo, quando ele escreveu as suas cartas, ele não ficava lá na sua casa, na sua escrivaninha, pensando, olha, o que eu vou escrever para a igreja de Corinto? O que eu vou escrever aos Gálatas? Não, normalmente eram problemas que estavam acontecendo na igreja, e esses problemas chegavam em Paulo, então ele escrevia, explicando como que eles deveriam solucionar aqueles problemas. E então a igreja de Corinto estava com dúvida nessa área sexual, e Paulo deixa bem claro, né, no verso 2, por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, cada um o seu próprio marido. Paulo não aconselha a namorar, Paulo não aconselha a morar junto, Paulo não aconselha a ficar, mas ele diz, se você não consegue aguentar o fervor dentro de você, case, não fique enrolando. Lembra aí Mateus capítulo 1, quando Jesus diz, a Escritura diz que José não havia conhecido Maria antes dela dar à luz? Porque o relacionamento sexual fala disso, conhecimento. É o marido conhecendo a esposa conhecendo o marido. Eu sei que hoje há pessoas que são extremamente arrogantes. E eu falo sua grande maioria, os homens, é óbvio. Eles não aceitam ouvir que eles precisam aprender a respeito de vida sexual. Não. Você já percebeu que a maioria dos homens tem a tal síndrome do macho? Ele acha que assim como o cachorro naturalmente late, sem ninguém ensinar, ou você ensina o cachorrinho a latir? É natural. Muitos homens acham que assim como o cachorro naturalmente late, o homem naturalmente sabe fazer sexo. E a Bíblia diz que não. É uma coisa que eu e você também precisamos aprender, tudo nós aprendemos. E a Escritura também vai explicar para mim e para você como são essas coisas. Então você precisa aprender, meu irmão, você precisa se inteirar e você precisa saber de fato como funcionam as coisas à luz da Escritura e também como funciona o corpo da esposa. E é claro, a esposa em relação ao marido também é a mesma coisa. Sabe por que eu digo que é importante a gente aprender sobre esses assuntos? Quantas vezes, conversando com casais cristãos, pergunto para a esposa, para o marido, irmão, e a vida íntima de vocês, como está? O marido diz assim, ótima, pastor, maravilha, até estufa o peito de pombo assim, né? Tranquilo, favorável, pastor. Daí pergunto para a esposa, e aí, irmã, como está? Péssima, pastor. Tem duas alternativas aí. Ou só ele está satisfazendo na relação, ou ele está tendo com outra. Porque como que pode para um estar ótimo e para o outro estar ruim? Então é de suma importância. E o primeiro princípio que eu quero passar hoje é o seguinte, põe ali, por favor. Eu sei que hoje em dia às vezes parece até uma heresia falar esse tipo de coisa de um púlpito. Mas é verdade, sexo é bênção. Muitos cristãos têm uma vida sexual ruim por conta de uma teologia errada. Não entendem de fato o que a Bíblia explica a respeito de vida íntima. Porque convenhamos, talvez por conta de uma tradição católica, onde muitos, como Agostinho, diziam que o sexo era apenas para reprodução. Tá certo, por conta de uma vida devassa que ele levou, ele trouxe isso, depois que ele converteu também para a sua mente. E às vezes nós como cristãos também pensamos assim, olha, sexo é algo ruim. Agostinho, ele diz no livro dele, Cidade de Deus, a seguinte frase, a vergonha que acompanha toda relação sexual, ou seja, para ele sexo é vergonha, é apenas para a humanidade não ser extinta. É um peso, é terrível. Isso é o que ele diz. Ou como algumas mulheres também assinalam, não é? Apenas um mal necessário dentro do casamento. E é óbvio, não foi isso que Deus planejou, pode ter certeza. Deus, logo no início, ele criou o homem, criou a mulher, e olha o mandamento que ele dá para os dois. Ide, sede fecundos e multiplicai-vos. O que ele está falando? Ó, manda bala. Arrepia. E você percebeu que já fez os dois até sem roupa para facilitar. Sem sogra, sogro. Ninguém por perto. Meu irmão, isso aqui que é bênção. No paraíso, só você e a mulher. Ô, vida, hein? Deus inventou, Deus ordenou. O diabo, tá certo? Depois ele distorceu o sexo que Deus criou através da prostituição, do adultério, do homossexualismo. Mas sexo não é uma invenção do diabo. É uma invenção divina e um mandamento divino. Por que muitos, às vezes, mesmo dentro da igreja, convertidos, não têm uma vida sexual boa? É porque, às vezes, a mente dele ainda está culpada por conta de coisas que ele fez lá atrás.
Pode ver, a maioria aqui converteu depois de grande, depois que rodou, às vezes, meio mundo. É triste, mas é a realidade. Daí então vem com aqueles pensamentos errados de lá, das orgias, das depravações, e sempre associa sexo com o pecado. Se esquece que ali, com a esposa, com o marido, a Bíblia diz que é algo divino. E não apenas algo divino, Deus ainda ordena para mim e para você essas coisas. É tão sério que uma vez eu lia sobre uma igreja cristã, e essa igreja via o sexo de uma forma tão negativa, que, para você ter uma ideia, só podia ter relação no escuro, não pode acender a luz. Um lençol entre os dois, literalmente, um buraquinho lá para passagem. É sério, igreja cristã. Porque olha a associação que eles fazem de vida sexual com pecado. É algo absurdo, absurdo. Eu e você precisamos entender que sexo é mandamento e é criação de Deus. Olha o que diz Provérbios, capítulo 5, versículo 18 e 19. Seja bendito o teu manancial, alegra-te com a mulher da tua mocidade, corça de amores e gazela graciosa, sacie-te os teus seios em todo o tempo, e embriaga-te sempre com as suas carícias. Meu irmão, já tinha lido isso aqui? Põe na cabeceira da sua cama agora. Esse é o mandamento da Escritura. Você está vendo que a Bíblia não tem nada contra sexo? Muito pelo contrário, é a favor. Aqui, na verdade, o autor de Provérbios está dizendo, quando ele diz, né, corça de amores, gazela graciosa, ele está dizendo assim, olha, que a sua esposa seja na cama como esses animais, carinhosa e ao mesmo tempo selvagem. Porque carinhosa a maioria se esforça para ser, mas é necessário também, em hora você tem que pegar um foguinho, você é meio pentecostal às vezes. É que as pessoas separam, não adianta. Na igreja é pentecostal que o fogo desce, mas na cama com o marido parece que é da igreja sorveteriana, é um gelo só. Não é? Sendo que não é isso que nós lemos aqui na Escritura. Sexo é bênção, é invenção de Deus, é tão bênção. Eu não sei, hoje eu acho que quando você casa, no trabalho tem a núpcias, que você pega alguns dias para ficar em casa. Na aeronáutica era 5, 8, você lembra? 8 dias, bênção, hein? Casou 8 dias em casa. Para que você acha? Ficar arrumando antena, instalando estante. É ruim, hein? Não é, não é. Se você pensa que é muito 8 dias, meu irmão, que falta faz nós vivermos na época de Davi? Olha o que diz a Escritura, Deuteronômio 24, 5. O homem recém-casado não sairá à guerra, não pode nem ir para a guerra. Não, vai curtir a vida primeiro com a mulher. O homem recém-casado não sairá à guerra, nem se lhe imporá qualquer encargo. Por 1 ano ficará livre em casa e promoverá a felicidade à mulher que tomou. Ô, glória! Tempo bom, hein? 1 ano em casa. Para quê? Promover a felicidade da mulher. E dele também, é óbvio, né? Cantares, capítulo 1, versículo 4. Leva-me após ti, aqui Sulamita falando para Salomão. Leva-me após ti, apressemo-nos, ó rei. O rei me introduziu nas suas recâmaras, no quarto, não é? Leva-me após ti, depressa. Você acha que eu queria o quê, meu irmão? Para o quarto depressa fazer o quê? Ver o status do WhatsApp. Dá uma olhadinha quantas curtidas a gente tem no Face. Você acha que era isso? Era nada. Cantares 4, 5. Os teus 2 seios são como 2 crias gêmeas de uma gazela que se apacentam entre os lírios. Isso aqui era uma cantada da época, óbvio, né? Você precisa contemporizar. Faz isso aqui para sua esposa hoje, dá divórcio. Mas eram as cantadas da época. Agora muitos pensam que a vida sexual cristã tem que ser algo frio, gelado, que na hora do prazer conjugal, a única coisa que pode falar, aleluia, glórias. É nada, de vez em quando dá uma chacoalhada na mulher, dá uns tapas, faz bem. A vida cristã sexual foi feita para ser aproveitada ao máximo também. Em Cantares, capítulo 5, Sulamita diz assim, já despi a minha túnica, hei de vesti-la outra vez? Ou seja, amor, já estou sem nada, só te esperando. Demora não, hein? Para você ver que a Bíblia fala e muito a respeito desse assunto. Segundo, o maior problema dos casais não é o sexo, mas relacionamento. O maior problema dos casais não é o sexo, mas relacionamento. Por quê? No livro de Cantares, se você ler, né, começar do primeiro capítulo e até o final,
você vai ver que sexo no livro de Cantares não é apenas penetração. Óbvio que não. É relacionamento, carícias, elogios, romantismo. Tudo isso faz parte do pacote, porque convenhamos, quem está bem com o cônjuge durante o dia, faz sexo à noite. É para isso que serve, é um conjunto de coisas. Porque às vezes você chega, trabalho cansado, estressado, problemas, metas que você não atingiu, essas coisas atrapalham. Dívida, que é o que mais desestimula o homem, que dívida. É por isso que o conjunto sexual ele passa, né, por várias coisas. Não só apenas o enfim sós à noite, claro que não. Eu sei que para muitos homens, o que é o sexo para muitos homens? É a partir do momento que as crianças dormem, desliga a televisão, entra para o quarto, fecha a porta. É agora. Para o homem, o sexo começa aí. Para a mulher é diferente. Para a mulher, o sexo começa lá na manhã. Quando você saiu para trabalhar e deu bom dia para ela. Se esqueceu, meu irmão, pode ter certeza, vai ser mais difícil o negócio à noite. Começa lá, se durante o dia você mandou uma mensagenzinha, amor, tudo bem com você? Se você deu uma ligadinha para saber como estão as coisas, para a mulher começa lá atrás. Sabia que essa é a maior queixa das mulheres? Maior queixa, sem sombra de dúvida. O que muitas dizem? Meu marido parece um cavalo, um brutamonte, ele não fala comigo o dia inteiro. Chega em casa e quer chegar arrebentando já. Custava ligar, trazer um bombom de vez em quando, a rosa, ou pelo menos fazer alguns elogios. Não é assim que funcionam as coisas. A mulher é diferente do homem. Terceiro, o sexo não é prêmio, é dívida conjugal. Essa aqui é uma coisa de suma importância que você precisa entender, principalmente as irmãs. Aqui em 1 Coríntios, capítulo 7, no versículo 3, Paulo vai dizer assim: o marido conceda à esposa o que lhe é devido. Aqui está falando de relação sexual mesmo. Ou seja, é um dever, dívida. O marido conceda à esposa o que lhe é devido. E também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. Que a mulher não tem o seu próprio corpo, não tem poder sobre o seu próprio corpo e por aí vai. O que Paulo está dizendo aqui é que sexo não é um prêmio que a esposa dá para o marido. O sexo não é como um cartão de crédito onde o marido vai fazendo coisas boas durante o dia, durante a semana, vai acumulando pontos com você, e quando chegar a 20 pontos, agora você me tem. Não é isso que muitos fazem? Fazem chantagem. É absurdo. O que a Escritura diz que, de fato, o sexo é dívida, porque o corpo da mulher não é do marido, e o do marido não é da esposa. Você já viu aqueles pais que às vezes saem e trancam o armário para as crianças não pegar bolacha? Não pegar biscoito? Tem muitas esposas que fazem isso, tranca com a calça jeans lá, só se fizer determinadas coisas. O marido quer dar uma namorada lá, ela diz, o guarda-roupa está quase caindo, você quer agora deitar comigo? Ele tem que pagar um guarda-roupa. Sai caro esse negócio, hein? O guarda-roupa está com uns R$1.500, mais ou menos. Puxa vida, é caro demais. Não é assim. O que a Bíblia diz é que o sexo ele não é prêmio, ele é uma dívida conjugal. No versículo 5, como eu falei, Paulo diz assim: não vos preveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, ou seja, os dois concordarem. Não vos preveis, não corte as relações, salvo talvez, quando os dois concordarem, ele vai explicar o único motivo. Salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Eu sei que quando Paulo fala aqui, olha, para vos dedicar à oração, talvez seja por isso que muitos cristãos associam sexo com o pecado. Olha, quando você for orar, não pode fazer sexo. Não é esse o sentido que Paulo está explicando aqui. Paulo está falando aqui no sentido de você se dedicar um período à consagração e à oração, e principalmente ao jejum. Por conta disso. Porque convenhamos, você imagina, o cara faz 5 dias de jejum, sem nada. Hoje em dia as pessoas fazem jejum de Facebook, jejum é comida. Antigamente a Escritura diz assim, por exemplo, em relação ao Cornélio, olha o que Deus disse para ele: Cornélio, as suas orações subiram ao céu. Ou seja, oramos, a oração subiu, chegou a Deus. Você imagina o cara 5 dias sem comer, e a esposa dele quer dar uma brincada. Meu irmão, 5 dias sem comer, a única coisa que vai subir dele é a oração. O resto não vai. Não vai. Isso é natural. É por isso que Paulo está falando. Se houver consentimento dos dois, por exemplo, o marido diz, amor, olha, eu estou querendo fazer um jejum essa semana,
e 5 dias e parar até aquelas coisas lá, dar uma cortada. A Bíblia diz que se a mulher concordar, sim, ele pode fazer. Se a mulher falar assim, eu não quero, eu quero você com fome e fome de mim também. A Escritura diz que ele tem que seguir a esposa. Por quê? Porque não houve consentimento mútuo. Simples e objetivo. É isso aqui que Paulo está dizendo. Só nesse caso. Do contrário, e ele ainda termina dizendo, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes. Por quê? Ele termina dizendo, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Ou seja, falta de sexo dentro do casamento é brecha para o diabo. Ficar regulando o marido, ficar regulando a esposa, a Escritura diz que é brecha para o diabo. Quarto princípio, o sexo deve ser santo. Hebreus, capítulo 13, olha o que a Escritura vai dizer. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, sem mancha, sem pecado. Porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. O que a Escritura diz? Que o sexo dentro do casamento é mandamento, mas também não é de qualquer forma. Necessita ser algo santo, é o que diz aqui Hebreus, bem como o leito sem mácula. Eu sei que quando nós pensamos assim, muitas perguntas que talvez você tenha e às vezes não tenha coragem de perguntar. Apesar que hoje em dia com o Facebook e o WhatsApp, meu irmão, o pessoal pergunta tudo, mas ao vivo às vezes dá vergonha. Mas algumas perguntas, por exemplo, pastor, há algum problema em apimentar a relação? Nenhum. Ainda mais, meu irmão, você está no casamento há 15 anos. Puxa vida, conhece o seu marido, sua esposa, já do avesso já. Se não der uma inovada, o negócio fica muito chato. Tem que dar um jeito. A questão é, pastor, a mulher pode comprar uma fantasia? Empregada doméstica? Pode, problema não. Bombeira? Tem uma fantasia de crente, já viu? A Irmã Maravilha. Tem a Mulher Maravilha. Tem a irmã, você fala, essa aqui é da Irmã Maravilha. Não tem problema esse tipo de coisa. Não tem problema, né? Se vestir de tigresa, sei lá. Seu marido está caçando onça depois. Não tem problema. O problema é o seguinte. É quando a pessoa pede uma fantasia que, na verdade, o marido ou a esposa vai representar a outra pessoa. Daí a esposa chega o marido, amor, eu quero que você se vista de Cauã Raymond. Ah, pelo amor de Deus, né? Vai pro raio que eu parta. Daí, perde o sentido daí. Daí não pode. Ai, de Leonardo DiCaprio. Claro que não. Mas, do contrário, essas outras coisas não há problema. Não há problema. Nossa, tem gente que acha pecado mulher comprar lingerie. É um absurdo, não é? Eu sei que às vezes dá vergonha. Você mais... Não falar, deixa quieto. Eu lembro uma vez, meu irmão, fui comprar. Puxa, que vergonha. Agora eu perdi vergonha, besteira, né? Eu parecia que estava roubando a loja, de tanta vergonha que eu ficava. Peguei uma camiseta masculina, né? Foi igual um soldado, dando lanço, daqui para lá, dali para lá. De lá, cheguei na parte que eu queria. Peguei a peça, coloquei debaixo da camisa, cheguei no balcão, coloquei, nem olhei para a cara do vendedor, fiquei do lado. Sabe aquela acusação, quase mata a gente. E que absurdo, cara. Agora parei com essas besteiras, eu vou ainda hora. Amor, olha aqui, ó. Ah, acabou essa aqui. Mas a gente tem que parar com essas besteiras aí. A Bíblia não diz, por exemplo, o lugar que pode. Pastor, mas você acabou de ler aqui, ó, o leito sem mácula. Significa que tem que ser só na cama? Claro que não, irmão. Sofazão, mesa, chão. Tudo é vida. Aproveita o máximo que puder, não tem problema não. O que eu sempre aconselho os irmãos, coisas que me perguntam também é o seguinte: pastor, motel é um ambiente propício para casal cristão? Eu sempre digo, não é algo propício para um casal que ama a Deus. Por quê? Porque, via de regra, os relacionamentos que há naquele lugar não são relacionamentos de marido e esposa, ainda que há, óbvio, né? Casais vão lá, marido e esposa, mas, via de regra, não é para isso. Normalmente são casos de adultério, homossexualismo, é um ambiente ruim. Além do mais, meu irmão, puxa vida, não sei quantos que é, só uns 40, 50 conto, pô, inteira mais um pouquinho, paga um hotelzinho, uma pousada, não é melhor? Faz uma viagem. Agora é tão muquirana, vão no... É drive-in que chama, aquele não quer só entra com carro. Ô pão duro, hein? Seu marido não consegue nem pagar um negócio decente para você. Mas eu creio que não é um ambiente propício para casais cristãos, não é de forma alguma. Eu sei que também, às vezes a gente fica com dúvida em relação a estimular o marido e a esposa. Igual um casal uma vez disse para mim, pastor, tem problema a gente assistir filme? O marido com a esposa junto? O que você acha? Óbvio que tem.
Primeiro, aqueles casais, aqueles filmes nojentos, pornográficos, sei lá, quais deles são casais de verdade? Marido e esposa. Você acha que tem marido e esposa ali? Só se o cara for um corno assumido em rede nacional, porque daí ele pega a mulher dele, o outro pega a mulher dele, o outro atravessa a mulher dele, dois pegam a mulher dele. Claro que não, esse tipo de coisa a gente não deve fazer. É pecado terrível e nojento. O maior estímulo deve ser o amor mesmo de um para com o outro, de se doar para o outro, porque é isso que Paulo diz. Nós devemos amar a esposa assim como Cristo amou a igreja, e a esposa deve se sujeitar ao marido como se sujeita ao Senhor. A partir do momento que a gente tem esse entendimento que Paulo vem explicar aqui, que o corpo da mulher não é do marido, o corpo do marido é da esposa, meu irmão, o relacionamento fica muito mais fácil. Agora, se o que estimula o seu relacionamento com a sua esposa é o amor, daí não tem problema você ter criatividade não, porque tem gente que tem umas criatividades meio loucas, né? Tem cada crente que pela madrugada. Você quer colocar nome lá no dito cujo, lá, põe nome. Põe Tigrão, Vingador, Picolé de salame, sei lá. Isso aí fica entre vocês. Quer pôr nome lá na sua esposa, lá, Florzinha, Perseguida, sei lá, inventa o que você quiser, não há problema. Isso aí faz parte ali do casal. Aí, eu já vi relatos de esposa que chamam o marido de homem de ferro. É quase a Liga da Justiça, o homem inteiro. Essa é a intimidade do casal, não há problema com essas coisas, não há problema algum. A Bíblia não disse, olha, tem posições que podem, posições que não podem. O que há são limitações físicas, concorda comigo? Porque uma coisa é você casar com 20, 25, outra coisa é você estar com 50, dependendo do dia que você dobrar a sua esposa, ela não volta mais, tadinha. Dependendo do dia que você pedir para o seu marido ficar, acabou com o negócio. Então não há posições proibidas, o que há de fato são limitações físicas. Mas, por exemplo, tem duas dúvidas que eu estudei muito para falar isso aí que eu vou dizer agora, e ainda não tenho 100% certeza não. Pergunta que normalmente muitos casais cristãos fazem é a respeito de sexo oral e sexo anal. Pastor, a Bíblia fala alguma coisa a respeito desse assunto? Por exemplo, sexo oral, a Bíblia fala alguma coisa sobre isso? Pode. A Bíblia não diz que pode, mas também não diz que não pode. Ou seja, não diz. Eu acho que daí parte do princípio do consentimento mútuo. Eu sei que alguns tendem a associar, mas como que pode? Sua boca colocar no lugar daquele. Mas calma aí, se o seu corpo é templo do Espírito Santo, você acha que no homem tem um indivíduo ali que é o capeta. Então, o meu marido é o templo do Espírito Santo. Mas olha o inimigo infiltrado, o demônio ali. Ó. Você acha que é assim? Claro que não. Todo corpo é templo do Espírito Santo. Em relação à mulher também é a mesma coisa. Então nós não podemos associar essas coisas. Santo, santo, santo. O pecado, capeta que pula, o resto continua sendo santo. É absurdo esse tipo de coisa. Você dá risada, mas é verdade. Todo o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E o pênis também, a vagina também, sem problema algum. Então, como a Bíblia não diz que pode, nem que não pode, vai do consentimento mútuo. Haja vista que, isso aqui é quase todas as pesquisas que você pegar para ler, você vai ver. Quando há sexo oral antes, a mulher tem muito mais probabilidade de chegar ao orgasmo. Muito mais. Do que apenas nos finalmente lá. Pastor, mas em relação a sexo anal, a Bíblia fala alguma coisa? Eu vou falar para você que não diz que fala, mas também não diz que não fala. Nenhuma coisa, nem outra, muito pelo contrário. Entenderam, né? Eu sei, eu vou dar para você os dois argumentos, que eu cheguei a ver, os dois argumentos. Pode até parecer heresia, mas como eu falei, eu não vejo nenhuma proibição, mas também não vejo nenhum estímulo. Se você for ler, se você for estudar, ouvir os homens de Deus, a maioria vai dizer, não pode, é pecado. Por conta do quê? Eles dizem, isso é sodomia. Parece o pessoal de Sodoma. Lembra que o homossexualismo imperava lá e tal? Eles dizem que esse é o argumento, né? Sodomia. Porque na época de Paulo, na Grécia, alguns historiadores chegam a dizer que o sexo heterossexual, de fato, era só para a procriação. O que era normal era o sexo homossexual mesmo. Mas os mesmos homens que ouviam os pastores, olha, pastores que eu respeito muito, que dão esse argumento, e às vezes eles dão esse argumento com base em Romanos. Tem Romanos ali? Romanos capítulo 1, versículo 26, eles citam também, além de ser sodomia, eles citam essa passagem de Paulo, Romanos 1, 26. Diz assim, por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, né, mancha, mácula. Aqui Deus está derramando a sua ira sobre o homem, esse é o contexto.
Por causa disto, os entregou Deus às suas paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Só até essa parte aqui, há duas explicações, basicamente. Quando diz que, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza, a primeira explicação é a seguinte: como assim trocaram o modo natural? O sexo normal pela vagina, pelo sexo anal. Isso aqui é trocar o natural pelo antinatural. Alguns explicam. Mas se você for ler só o contexto aqui de Romanos, você vai ver que não é esse o sentido. O sentido pende mais para a questão do homossexualismo. Tanto é que se você ler, né, de uma vez, olha o que diz: por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, daí diz dos homens, especifica um pouco mais. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Se você for ler o contexto, o sentido mais natural é que o quê? Quando a mulher deixa o contato natural, não é o contato natural do orifício que tem a relação, mas o contato natural de ter relação com o homem para ter relação com a mulher. Porque é isso que o contexto diz, que os homens, semelhantemente, também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram com outros homens através do homossexualismo. E sabe o que é interessante? Os mesmos homens de Deus, eu falo homens de Deus porque eu respeito, esses não que eu ouvi opinião. Eu ouvi a opinião de quem eu respeito, é óbvio, né? Os mesmos homens de Deus que disseram assim: olha, sexo oral é permitido dentro do casamento. Esses mesmos dizem que o sexo anal é proibido com base na sodomia. Daí pensa comigo, se o sexo anal é proibido por conta da sodomia, e eles dizem que o oral pode, também há sexo homossexual entre mulheres. E como que é o sexo homossexual entre mulheres? Oral. Ou seja, então a regra tinha que ser para os dois. Se não pode anal, também não pode oral. Se o problema é claro, se o problema é o homossexualismo, então não pode ter nenhum dos dois. Mas eles dizem com o argumento que o primeiro pode e o segundo não. Mas, ainda que não haja uma proibição clara, explícita na Bíblia, eu acho que algo para se pensar muito bem em relação ao casamento, claro, porque eu e minha esposa já conversamos com casais que a mulher gosta e tem prazer. É claro, não são todas, mas ela gosta e tem prazer. Mas ainda que a Escritura não seja clara em relação a isso, eu e você devemos nos perguntar: isso faz bem ou faz mal para o corpo? Isso faz mal à saúde? Isso traz prejuízo ao corpo da mulher ou até mesmo do marido? Porque, convenhamos, a probabilidade de infecção é muito maior. Eu acho que deve ser pensado em relação a este assunto também. Eu já li relatos de alguns travestis que, devido a frequentes relações anais, eles perdem todas as pregas do ânus ali e têm que usar absorvente. Nesse sentido. Então, claro, né? Porque eles ali são frequentemente assim que eles fazem, é terrível. Porque você sabe, o ânus ele não tem a mesma elasticidade da vagina. Toda a estrutura muscular da vagina é feita para isso. Por isso os músculos se dilatam, depois se retraem e voltam ao normal. O ânus não tem essa mesma elasticidade. Apesar que alguns especialistas dizem que o orifício anal tem, acho que 20 mil terminações nervosas, alguma coisa assim. Mas eu acho que deve ser pensado mais em relação a este assunto aqui. Ou seja, eu também não tenho certeza. Você pensa um pouco também, tá? Pensa a hora, é o que você achar melhor. Agora, pastor, qual que é a frequência que deve ter? Uma vez o irmão disse que ele perguntou para a esposa dele, né? A esposa dele perguntou para ele: olha que mulher de Deus. Você é mulher de Deus, irmã. Pega a visão. A mulher disse para o marido: amor, quantas vezes por semana está bom para você? Faça, não é de Deus, irmã. Amém? Nem fala amém, as irmãs nada, né? O marido, claro, generoso: amor, sábado é o dia do descanso, sábado não precisa. Sábado é do Senhor. Devia ser adventista o casal, eu acho. Mas é claro, isso tem que ser conversado entre o casal. Tem que ser conversado entre os dois. Olha, o que satisfaz você e o que satisfaz a mim? O que é melhor para você e o que é melhor para mim? É claro, o que se espera é que quanto mais garoto, mais apetite ele tenha. E quanto mais a idade vai chegando, o apetite diminui. Mas o anormal é que nunca tenha fome. Concorda comigo?
que nunca tenha vontade. É normal que com o tempo a vontade diminua. É igual às estações. Você pode ver, a primavera é uma maravilha, a flor, tudo florescendo, as árvores. No outono cai. Né? A idade do homem é assim também, né? Uns 40, 50. As flores caem. Chega o inverno, aquela época dos 70 para cima, que não parece mais nada, fica intocado por causa do frio. Então, há períodos, mas o que tem que haver é acordo, como diz Amós 3,3. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Conversem, exponham suas vontades e vejam o que é melhor para cada um. É claro, a esposa precisa pensar no marido também, porque, meu irmão, se o casal for ter sexo só quando a mulher quiser, é quase igual a Copa do Mundo, de 4 em 4 anos. Estou exagerando, óbvio, mas eu li uma pesquisa que dizia que o homem pensa em sexo 20 vezes mais que a mulher. 20. Ou seja, a cada 20 vezes que esse negócio penetrou a sua mente, sua mulher pensou uma só. Então, o dia que ela pensar, meu irmão, você esquece cansaço. Esquece estresse, esquece dívida, esquece tudo. Você pode estar semi-morto, levanta. Levanta e anda. Vai demorar o negócio de novo, depois. É normal que o homem tenha mais desejo, claro que é. Mas o anormal é que a mulher nunca deseje. Isso é normal. Por que normalmente as mulheres parecem ter menos desejo? Por quê? É porque na maioria das vezes ela não é satisfeita. É só por isso. Só por conta disso ela não está sendo satisfeita. O homem, ele vai para a cama pensando apenas em si. Ele quer chegar ali, coloca a bola na máquina do meio, bateu, gol! Aleluia! Ele quer fazer isso aí, ele não entende que a mulher tem toda uma preparação. Tem um aquecimento, já viu igual futebol? Parece os jogadores, aquecimento, vai, alongamento. A mulher saía sentar, dá a mão, conversa, como está sua mãe, e o cachorrinho, sua tia, como anda as coisas. A tia Zélia, nossa, qualquer dia eu vou te levar lá, amor. Faz parte essas investidas aí. Faz parte. É que o homem ele só pensa nele, na maioria das vezes. E como ele só pensa nele, ele não pensa em satisfazer a mulher, é por isso que normalmente ela busca menos. Eu vou falar para você, o prazer da mulher não tem nada a ver nem com o tamanho do pênis do marido, sabia? Nada a ver. Eu sei que muitos falam a respeito do ponto G, que é aquele ponto que todo homem procura na esposa, parece que nunca acha. Mas está lá, em algum lugar. E de fato, pelo menos a maioria dos especialistas que eu estava lendo, eles dizem que a parte mais sensível da vagina da mulher fica de 2 a 3 centímetros da entrada. Ou seja, você não precisa ser nenhum superdotado para satisfazer a sua esposa. Você precisa ter paciência e fazer certinho, sem pressa, pensando em prol do outro. Ainda que você seja um pitico da vida. Ainda que você tenha um problema, mas 2 a 3 centímetros fica o lugar de mais prazer na sua esposa. Você precisa só entender que a sua esposa, ela não é como você, um fogão a gás. O fogão a gás é assim, você liga, puff, pega fogo. Fogão a lenha demora um pouquinho mais. Se é da roça, você sabe como que é. Prepara a lenha. Isso, tem que escolher a lenha, não é qualquer lenha não. Bambu só fumaça. Lenha verde não pega fogo. Ó, tudo essa preparação. Essa ilustração é bem apropriada mesmo. Põe certinho, põe um pouquinho de fogo, assopra, abana. Irmão, depois que o negócio instala também, dá uma maravilha, daí não para. Até depois que acaba o fogo, a brasa fica ardendo lá. Mas é necessário paciência. E para encerrar, o problema é que muitos têm mágoa. Mágoa é algo do demônio, atrapalha demais o relacionamento. Como assim? O marido, sabia que seu marido também tem mágoa? Se ele está magoado com você, às vezes à noite, atrapalha até ele. Eu sei, pode estar magoado, triste, vamos colocar. Ele falou, gasta R$200. Você gastou 500 conto no cartão. Meu irmão, acabou com seu marido. Ele está magoado. Põe uma lingerie, ele esquece a mágoa. Na hora. Acabou. Salto alto ainda, nossa. Ele dá o cartão de novo para você. É mais fácil vencer a mágoa do marido. Mas a mulher é diferente. Se a mulher está magoada, meu irmão, às vezes vai dias. Tem que levar na casa da mãe para almoçar. Tem que assistir filme de mão dada, sentado no sofá. Terrível. E o filme que ela escolhe ainda, claro. Tem que levar ao shopping. É assim a vida. E a maioria das mulheres, elas precisam também vencer a síndrome do pijama. Já viu? Tem mulher que chega às 9h30 da noite, já põe aquela calça que está quase esfarelando. Nossa, é do demônio a calça. Que é a camiseta que vai até o joelho. O marido olha, o que é isso aqui? É o chorão do Charlie Brown que está na minha casa? Terrível! O marido olha, nossa, Deus do céu.
Precisa vencer a síndrome do pijama, precisa vencer a preguiça. Sabia que a mulher, na maioria das vezes, não quer fazer sexo por causa de preguiça, está cansada. Ai, estou com dor de cabeça, meu Deus do céu, toma 20 gotinhos de pirona, irmã. Ajuda a resolver o problema. Mas pensa no conjunto, pensa na família. É assim que funciona. Como diz 1 Coríntios 13, o amor não busca os seus próprios interesses. E para encerrar, quinto princípio. Quinto, procure satisfazer o seu cônjuge. Se você ler 1 Coríntios capítulo 13, o capítulo que fala a respeito do amor, Paulo diz assim: o amor não busca os seus próprios interesses. É o suficiente parar por aí. O amor não busca os seus próprios interesses. Ou seja, você, irmão, você não pode pensar apenas em você. Apenas em se satisfazer, esquecendo da esposa. Você, esposa, não pode pensar só em você. Só no seu cansaço, no dia que você teve corrido, nos filhos que deram trabalho. Não pode. Você precisa aprender a satisfazer o seu marido e você, marido, a satisfazer a sua esposa. É assim que funciona. Ou por que você acha que casais aparentemente lindos não dão certo? Parece que essa semana teve mais um casal que terminou. Débora alguma coisa e o Loreto. Meu filho fala: ó, pai, o Diabetex separou. Ele falou: meu pai, o Diabetex não está mais com a esposa dele. Isso mesmo. Pô, casal bonito, novo. Ou, lembra Cicarelli com o Ronaldinho Gaúcho? Tá certo que ele era feio, então não é um padrão pra gente. Vamos falar outro casal aí. Só sei que teve uma irmã que citou pra mim um casal, foi a Britney Spears, não sei quem. Casou num dia e separou no outro. Deus do céu! Como faz isso? Isso aí é o recorde mundial, talvez. Casa num dia e separa no outro. Por que esses casamentos não duram? Às vezes é por conta do egoísmo. É o marido que casa pensando apenas em se satisfazer, é a esposa que casa pensando apenas em se satisfazer, não se preocupa com o próximo. Por isso é necessário e de suma importância que você pense no prazer do seu cônjuge. Que você, irmã, entenda que a vida sexual, o sexo, o seu corpo não é seu, ele é do seu marido. Você não deve privá-lo disso. Eu sei que são raríssimos casos, mas há casos que a mulher procura mais um homem. Às vezes o homem... Eu já vi casos do homem, estou com uma dor de cabeça hoje. Falei, sei não, hein? Eu tenho minhas dúvidas. Mas às vezes acontece, mas mesmo assim tem que lembrar. Meu corpo também não é meu, é da minha esposa. Normalmente assim, a mulher às vezes no começo ela não quer. Depois que começa, ela não quer parar. O homem às vezes ele quer começar e acabar logo, mas às vezes por amor ele precisa fazer o quê? Não, vou mais devagarzinho aqui para ela entrar no clima também. É isso que você temos que saber, que sexo foi Deus quem criou, é obrigação dentro do casamento, não tem nada, absolutamente nada a ver com o pecado. Pastor, é só para a procriação? Óbvio que não, também para a procriação, mas pode ter certeza, para o desfrute e para o prazer do casal também. Amém, meus irmãos?